Abba, Pai, aos irmãos aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos e vamos crescer na graça e no conhecimento. Nosso endereço no YouTube é elsonjesus.mgv, tá bom? Você que está acompanhando pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva aí e ative o sininho para receber as notificações. Eu quero deixar uma pequena reflexão. O acusador das nossas almas, não propriamente dito da nossa aqui, mas no tempo dos hebreus, no tempo dos judeus, ou seja, na época de Jesus de Nazaré. Vocês que podem abrir comigo, abram no livro histórico de João, capítulo 5, versículo 45. Amados, não é o que eu estou dizendo, olhem o que Jesus falou, tá bom? Olhem o que Jesus falou, João, capítulo 5, versículo 45. Olha lá. Não cuideis que hei de vos acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, vírgula, o diabo, Satanás. A pomba gira então. Quem acusa? Olha lá, Moisés. O quê? Moisés. Vamos ler com atenção. Quem estava falando aqui foi Jesus de Nazaré. Não fui eu, não foi o pregador da noite. Olha lá, João 5,45. Não cuideis que vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, vírgula, Moisés, em quem vós esperais. O que acontece, amados? Os judeus, eles tinham Moisés como um principado, como uma potestade religiosa. A palavra principado vem de príncipe. Diga-se de passagem, quando Deus enviou Moisés, para libertar o povo no Egito, Deus constituiu Moisés como um príncipe dos judeus, como um líder, como alguém, aquele que iria retirar aquele povo que esteve durante 400 anos lá escravo dos egípcios, ou com egípcios. Então, os judeus, eles olhavam para Moisés e eles viam em Moisés um semideus. Por quê, irmão? Porque quando Deus enviou Moisés, e Moisés diz assim: olha, eu tenho uma língua pesada, eu não consigo falar direito, eu não sei me expressar bem, eu não sei verbalizar. Nós não sabemos qual o tipo de dificuldade exatamente que Moisés tinha, se ele era gago, se ele não tinha habilidade na oratória, eu não sei, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas o que importa é que Moisés se julgou indigno de falar ao povo, aos hebreus que estavam lá cativos no Egito. Então Deus disse o seguinte: olha, tu me serás por Deus, e Arão teu irmão te serás por profeta. Eu vou falar para você, você vai falar para Arão, e Arão vai falar para o povo. Arão era o porta-voz. Então, amados, o povo de Deus, os hebreus propriamente dito, eles vieram com essa cultura na mente de que Deus só falava por intermédio de quem? De Moisés. Só que quando Jesus chegou, está em João, capítulo 1, versículo 17, nós temos aqui também escrito, capítulo 1, versículo 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Deus deu a lei ao povo judeu por intermédio de Moisés. Então, os judeus, eles só queriam ouvir falar de Deus, se fosse por boca de Moisés. Só que quando Jesus chegou, Jesus foi a expressa imagem que Deus manifesta aos homens. O verbo que se fez carne e habitou entre a humanidade. Quando Jesus chegou, Jesus no seu sangue, ele iria, porque aquele ainda estava vivo, ele iria estabelecer uma nova e eterna aliança. E Jesus, ele não veio para acusar. Jesus, ele veio justamente para salvar o seu povo.
Só que quando os judeus começaram a questionar a autoridade de Jesus, Jesus disse: olha, eu não vim acusar vocês. Quem acusa vocês perante o Pai é Moisés. Uma coisa nós temos que levar em consideração aqui, tá bom? Para aqueles que vão ouvir aqui na gravação, nesse contexto é claro que Moisés, o personagem, não estava vivo. Moisés aqui não existia mais. Mas quando Jesus fala Moisés, Jesus está se referindo à lei de Moisés, que era a doutrina que era aplicada para o povo. E o que era que a lei de Moisés fazia? A lei de Moisés condenava. A lei de Moisés matava a adúltera. A lei de Moisés pedia sacrifício de animais. A lei de Moisés pedia circuncisão das crianças. A lei de Moisés pedia separação dos leprosos. A lei de Moisés pedia e exigia que a mulher casasse virgem. A lei de Moisés pedia que as crianças que fossem desobedientes aos pais fossem entregues aos sacerdotes para receber disciplina. A lei de Moisés exigia que os homens não comessem carne de porco, camarão e etc. A lei de Moisés exigia uma prática ritualística, exigia cerimônias, exigia sacrifícios, que por meio da lei era impossível o homem se justificar diante de Deus. Então Moisés acusava o povo, ou seja, a lei de Moisés, ela acusava o povo, ela condenava o povo. Não era o diabo que acusava as pessoas, não era o capeta que acusava as pessoas. Quem acusava as pessoas no tempo de Jesus de Nazaré era Moisés, ou seja, a lei. Porque a lei não tirava o pecado, pelo contrário, a lei dava força ao pecado. Amém? Agora olha em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante. Nós não estamos na lei. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quem está na lei está debaixo de condenação. Por quê, irmão? Porque você está falando? Não, porque a palavra vai falar. Olha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha o 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou de um novo pacto, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu já ouvi tanta coisa acerca desse texto, que os pastores dizem assim: olha, você que estuda demais a Bíblia, você que está aí procurando fazer teologia demais, cuidado para você não ficar doido, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só que eles não entenderam que a letra que mata aqui é justamente a lei de Moisés. A letra aqui é um mandamento de pedra, é um mandamento nas tábuas de pedra, ou seja, a lei de Moisés com 613 ordenações. Por quê? Porque o próprio texto vai explicar. Olha lá, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, olha o 7. E se o ministério de quê? Da morte. Então a lei de Moisés era um ministério da morte. Como que eu vou pedir dízimo, mandar você guardar sábado, mandar você fazer jejum, mandar você ir para o monte buscar o Espírito Santo, se essas coisas matam você e você não tem comunhão com Deus? Porque a lei aplicada ao povo, mata as pessoas. As pessoas não se aproximam de Deus pela lei de Moisés. Nós estamos unidos ao Pai mediante o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, desvanecente, ia passar. A lei teve o seu fim na pessoa de Jesus de Nazaré, acabou a lei, era transitória. Foi de Moisés até Jesus de Nazaré, o último véu. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque
se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, quando você olha o versículo 7 e o versículo 9 na parte A, você entende que a lei de Moisés era um ministério da morte e um ministério da condenação. A lei de Moisés matava ou condenava e matava. Por isso que chegaram para Jesus e disseram: ela foi pega em ato de adultério. Segundo a lei, ela tem que morrer, ela tem que ser condenada e morta. Porque era um ministério da morte e ministério da condenação, amados. Versículo 10. Porque também o que foi glorioso nesta parte não foi glorioso por causa da excelente glória. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é aquele que permanece. 12. Pois tendo tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel, quando olhassem firmemente para ele, a glória não desvanecesse. Versículo 14. Mas os seus sentidos, a sua mente, foram endurecidas, embotadas, porque até hoje, Paulo estava falando para aquela época, lá para os Coríntios, e eu posso trazer para os dias atuais, até hoje mesmo, o véu está por se levantar na leitura, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, acabou. Agora olha o 15 e o 16. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles, mas quando se converterem ao Senhor, então observe, quem está na lei não está convertido. Quem pratica obras da lei serve a Moisés e não a Jesus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você é livre em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz.